E hoje vou falar-vos do quê? Da importância de uma boa priorização para sermos bons líderes nas empresas, tá? A importância de fazer uma boa gestão do tempo para sermos melhores líderes empresariais. Então vamos lá a isto. Porquê é importante eu ser um bom priorizador de atividade para ser um bom líder empresarial? Vamos começar talvez com o mais básico de tudo. E qual é o mais básico de tudo? O mais básico de tudo é, eventualmente, a noção de que o fator crítico de sucesso por excelência é a forma como usamos o tempo. Tá? É talvez o único verdadeiro fator crítico de sucesso. Aquilo que distingue as pessoas com melhores resultados em qualquer área da vida das que não têm tão bons resultados é a forma como usam o seu tempo. Nós nascemos mais ou menos iguais, tá? Nus e com 24 horas por dia pela frente. 24 horas por dia são 7 dias por semana, são 365 dias por ano. E todos temos igual. O tempo é a coisa mais democrática que existe. Então, a nossa capacidade de produzir um determinado resultado depende da forma como eu usei o meu tempo para produzir esse resultado. Então é o fator crítico de sucesso por excelência. Se eu usasse o meu tempo de forma diferente, os meus resultados eram diferentes. Se eu encontrasse formas melhores de alocar o meu tempo, as minhas 24 horas, eu teria resultados diferentes. Então esta preocupação com a organização do tempo é uma das maiores preocupações nas empresas. Dar-vos a noção também de que a nossa equipa tende a ser um reflexo de nós mesmos. O comportamento da nossa equipa tende a ser um reflexo do nosso próprio comportamento. E por consequência, a capacidade da nossa equipa priorizar, a capacidade da nossa equipa se concentrar, a capacidade da nossa equipa distinguir o que é importante e o que não é importante, depende muito da nossa própria capacidade como líderes de fazer exatamente isso. Por um lado, por uma questão de congruência, nós tendemos a ser o reflexo do líder, o espelho do líder, mas por outro lado também, porque uma das funções do líder é exatamente organizar o seu tempo e o da sua equipa. Não é? Se os resultados da empresa vão depender da forma como os elementos da equipa usam o seu tempo, a minha principal função como líder é que eles estejam a usar o tempo da forma certa. Tá? Então é daí a importância da priorização, de entendermos o que é de facto importante na liderança. Eu costumo dizer que há duas regras fundamentais para a gestão do tempo, eu, às vezes até de uma forma provocadora, e acredito eu que humorada, digo que só há duas coisas para saber sobre gestão do tempo. E às vezes até digo que tenho uma versão do meu curso de gestão do tempo de 30 segundos, que é essencialmente explicar estas duas coisas. E quais são estas duas coisas? Distinguir entre o que fazer e o que não fazer. Ou seja, o que é importante e o que não é importante. Aliás, talvez ainda mais. Não é? Hoje talvez elabore um bocadinho mais. Distinguir o que é importante que eu faça e o que é importante que eu não faça. Porque se não é importante fazer, é importante não fazer. E agora disse uma coisa gira. Hein? Tomem lá nota disto. Quem tiver aí papel para tomar nota. Se não é importante fazer, é importante não fazer. Agora lembrei-me do Jim Rohn. Não, ele não dizia isto, mas dizia coisas parecidas com isto. Não é? Se não é importante fazer, é importante não fazer. E porquê? Porque se não é importante fazer, é qualquer coisa que afeta negativamente a minha prioridade, então é importante não fazer. É muito interessante isto, não é? Se é importante. Se não é importante fazer, é importante não fazer. Então, distinguir, identificar claramente quais são as coisas que é importante que nós não façamos, não é? Eu pessoalmente como líder, mas depois também cada um dos meus colaboradores, é absolutamente decisivo na liderança. Eu lembro-me há uns anos, muitos anos, vi uma palestra
e nesta palestra o fulano trouxe uma caixa de acrílico grande e depois trouxe pedra, trouxe brita e trouxe areia. Ou seja, trouxe uns calhaus grandes, depois trouxe brita, que são pedras pequeninas, e depois trouxe areia. E chamou 3 pessoas ao público, deu-lhes a mesma quantidade do público, chamou-as ao palco, deu-lhes a mesma quantidade de pedra, de brita e de areia e pediu-lhes que colocassem tudo dentro da caixa. Ele garantiu que tudo caberia na caixa. E as 3 pessoas tentaram e ninguém conseguiu fazer caber a caixa. E então ele depois mostrou que era tudo uma questão de usar a ordem certa. Se eu começar pela pedra, ou seja, pelas coisas mais estruturantes, mais fundamentais, e a seguir colocar a brita vai entrar nos espaços da pedra e se finalmente tornar a areia, colocar a areia, ela vai se colocar nos espaços que sobram e dessa forma nós conseguimos colocar tudo dentro da caixa. Se eu errar a ordem, dá logo barraca. Então, ajudar a minha equipa a entender o que fazer e o que não fazer. O que é que eu coloco dentro da caixa e o que é que eu não coloco dentro da caixa. E o que é que eu coloco em primeiro lugar e o que é que eu coloco em segundo e em terceiro e por aí fora, são aspectos absolutamente críticos. Não é? Eu muitas vezes digo a colaboradores meus, eu não quero que tu te preocupes com estas tarefas. Há outras pessoas para fazerem estas tarefas. Não é? Porque se estamos tudo a fazer tudo, se estamos tudo a fazer todas as coisas, ou se eu tenho alguém que para mostrar serviço está a reclamar para si mais e mais e mais e mais coisas, acaba por não estar a fazer o que é importante, porque se dedicou a fazer coisas menores. Então tem que ser muito crítico, e daí a importância de um organograma e de um descritivo de funções para cada posição no organograma, é absolutamente decisivo que toda a gente sabe o que faz e o que não faz. Tá? Tem que se garantir que tudo é feito. Mas há coisas que eu tenho que assegurar que há pessoas que não fazem e que há outras pessoas que fazem. E eu também. Há coisas que eu faço, há coisas que eu não faço. Se eu colocar a fazer tarefas que são dos meus colaboradores, eu estou a dedicar o meu tempo às tarefas deles, está-me a faltar tempo para aquelas que deveriam ser as minhas tarefas. Então, há uma questão de exemplo que é absolutamente crítica na liderança e se eu conseguir ser altamente produtivo na minha agenda, se eu conseguir ser altamente focado, altamente organizado, eu saber distinguir entre o que fazer e o que não fazer, e logo a seguir, a segunda coisa, o que fazer primeiro e o que fazer depois, eu torno-me altamente produtivo. Se eu conseguir desmultiplicar depois as tarefas e desmultiplicar esta filosofia por toda a minha equipa e planear para que eles saibam exatamente o que cada um faz, o que cada um não faz, o que cada um faz primeiro, o que cada um faz depois, e se eu conseguir regular, ou seja, controlar que as coisas estão a ser feitas exatamente como eu previ, eu ganho uma capacidade de liderança muito, muito, muito maior. Vamos focar-nos no líder propriamente dito, uma vez que já percebemos aqui o mecanismo da produtividade e do reflexo e do exemplo para a equipa. Vamos dedicar-nos aqui a um aspecto que eu acho muito importante, que é a dualidade entre pensar e fazer. Tá? Eu gosto sempre de alertar para isto, e acho que nunca é demais, alguns de vocês já me ouviram falar nisto seguramente, sobre o privilégio e o reforço positivo que na nossa sociedade se tende a dar ao esforço. Tá? Nós somos educados a louvar o esforço, nós somos educados a admirar o esforço, nós somos educados de alguma forma elogiar o esforço. Tá? Há alguma coisa de errado com isso? Não, em absoluto. Em nenhuma altura vocês me ouvirão dizer às pessoas para não se esforçarem. Tá? Muito importante isto, porque às vezes nós tentamos passar uma ideia e a ideia é interpretada da forma errada, que é o Paulo disse para nós não nos esforçarmos, o Paulo disse que esforçar não é bom. Não, eu nunca disse isso. Esforço é crítico. Tá? Sem determinação, sem compromisso, sem esforço, eu nunca vi atingir nada na vida.
Agora, o esforço pelo esforço, ou apenas o esforço, está longe de ser suficiente. Apenas o esforço não vai funcionar. Então eu preciso de assegurar que o meu esforço é inteligente. E às vezes menos esforço resulta mais do que mais esforço. Às vezes o preguiçoso é o que arranja uma forma mais inteligente de fazer as coisas e mais produtiva de fazer as coisas. Então, o esforço pelo esforço não funciona. É crítico que nós entendamos que precisamos de cruzar o esforço com a inteligência. É melhor encontrar uma forma mais fácil de fazer as coisas do que fazer a forma mais difícil. Tá? Então, cuidado com esse elogio do esforço e com essa tendência que nós temos, mas não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que trabalhar mais horas, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que ir a todo... Não tenho nada. Eu tenho que encontrar uma forma das minhas horas de trabalho serem o mais produtivas possível. E isso significa pôr o mínimo de esforço possível em cada tarefa. O mínimo possível para garantir que ela sai bem, tá? Mas se eu posso fazer uma coisa com menos esforço, eu não vou fazê-la com mais esforço. Então este equilíbrio e este balanço na procura da produtividade é crítico. Eu quero esforçar-me o menos possível em cada tarefa para que o meu esforço total, e esse sim deve ser muito, produza o máximo de resultado possível. Tá? Então é aqui uma noção de alavancagem. Se eu posso fazer qualquer tarefa de uma forma alavancada, e o que é alavancado é multiplicando o resultado do meu esforço. Se eu posso usar uma alavanca que multiplica o resultado do meu esforço, eu vou usar a alavanca que multiplica o resultado do meu esforço. Tá? Então é muito importante nós entendermos isto. A segunda coisa que eu quero mostrar-vos, e porque estamos a falar exatamente na dualidade entre pensar e fazer, é que em termos de priorização, pensar vale muito mais do que fazer. Tá? O que é que isto significa? Significa que quando eu tiro tempo para pensar em quais são as atividades mais corretas e qual a forma mais correta de fazer e medir o retorno do que eu estou a fazer e entender e estudar formas mais produtivas de fazer as coisas, eu consigo ser depois muito mais produtivo na execução. Dar-vos até um exemplo. Isto vem dos estudos do Brian Tracy, está publicado em inúmeros livros dele, ele fala várias vezes nisso, portanto não fui eu que estudei este resultado, foi o Brian Tracy, por uma questão de justiça, e se os números estiverem errados eu posso culpá-lo a ele, estou a brincar obviamente, mas os estudos dele e da equipa dele ao longo de várias décadas a apontar, a apoiar executivos na gestão de empresas, fê-lo concluir que quando nós preparamos, ou seja, planeamos uma tarefa antes de a executar, que nós conseguimos aumentar em 1000% a probabilidade da tarefa correr bem. Então é 10 vezes. Tá, pessoal? Ele diz que cada minuto empregue a refletir, a pensar, a preparar a tarefa, nos faz ganhar 10 minutos depois na execução. Eu sei que são ideias diferentes, tá? Mas ele dá-nos as duas. Probabilidade de aumentar o resultado, 1000%. Produtividade, aumenta também de 10 vezes. Ou seja, cada minuto empregue em planeamento, em reflexão, em estudo, aumenta, faz-me ganhar 10 minutos na execução. Números do Brian Tracy, não fui eu que inventei, não fui eu que estudei, não fui eu que concluí. Quer dizer, não estudei diretamente, estudei dele. Aprendi com a experiência dele. Então, o tempo usado a pensar é uma das derradeiras alavancas da nossa produtividade. É por isso que eu estou sempre a falar nisso. Tempo para pensar, tempo para pensar, tempo para pensar. Uma das derradeiras alavancas da produtividade é tempo para pensar. E se não quiserem acreditar em mim, acreditem num senhor chamado Warren Buffett. Tá? Há de perceber alguma coisa disto. O fulano que nasceu perfeitamente de classe média, hoje é um dos homens mais ricos do mundo e, aliás, já foi várias vezes considerado o homem mais rico do mundo. Não sou eu quem diz, é Warren Buffett. A principal razão para os executivos não serem bem-sucedidos é porque não passam tempo suficiente a pensar. É Warren Buffett quem diz. Ele diz que nós estamos tão ocupados a fazer que não paramos para pensar. Então, muitas vezes estamos a fazer, mas a coisa errada, ou da forma errada,
porque não tiramos tempo para pensar. E a verdade é que o mundo de hoje nos empurra para isto. O turbilhão operacional diário das nossas empresas faz-nos estar sempre em reação, em modo reativo. E o que é modo reativo? Há um estímulo, eu reajo. Há um estímulo, eu reajo. Há um estímulo, eu reajo. Significa, em reativo, eu estou simplesmente a responder fruto do condicionamento. E o que é que significa fruto do condicionamento? Quer dizer que eu não ponderei qual a melhor resposta a dar neste cenário. Reação é condicionamento. Resposta implica uma ponderação de qual a melhor coisa possível a fazer. Tá? Então eu quero sair de modo reativo e entrar em modo responsivo. Eu quero que a minha equipa seja responsiva, não quero que a minha equipa seja reativa. É muito importante entender isto. Tempo para pensar otimiza o tempo de fazer. Tempo para pensar diminui consideravelmente o número de erros que nós cometemos. E, pessoal, todos os grandes erros que vocês cometeram na gestão das vossas empresas, todos os erros que vos fizeram perder dinheiro, e pensem nos maiores. Quais foram as 3 piores decisões que vocês tomaram na gestão das vossas empresas? Pensem em quanto dinheiro vocês perderam com essas 3 piores decisões. Pensem como estariam hoje as coisas se vocês pudessem reverter essas 3 decisões. Talvez, tá? Talvez essas decisões pudessem ser evitadas se nós tivéssemos refletido um pouco mais sobre isso. Se nós tivéssemos ponderado um pouco mais sobre isso, se nós tirássemos mais tempo para pensar, se nós tivéssemos estudado melhor, se nós tivéssemos planeado melhor, tá? Então, muitas vezes o progresso pode ser medido em erros evitados, muito mais do que em tiros certos. Então, lembrem-se disso. Evitar os erros é uma das grandes preocupações que nós temos em gestão de empresas. Vamos sempre fazer erros, mas que eles sejam o menor possível e que sejam erros inteligentes. Tá? Então, tempo para pensar é absolutamente crítico. Tá? Evitar fazer asneira. Quem estiver no Brasil, evitar fazer bobagem. Não é? Evitar fazer asneira, evitar os erros. Progredir por erros evitados também. O tempo para pensar é crítico. E o que é tempo para pensar? Exatamente. Dar-vos aqui algumas noções. O mais básico. Tempo de definição de objetivos. É tempo para pensar. Tempo de planeamento. Ou para quem estiver a ver-nos do Brasil, planejamento. É tempo para pensar. Tempo de medir o nosso progresso. De medir em termos financeiros, de medir em termos operacionais. É tempo para pensar. Tempo de refletir em estratégias para afinar as decisões. É tempo para pensar. Reparem nestas coisas todas, são coisas que a esmagadora maioria dos empresários das pequenas e médias empresas não faz. Definir objetivos. A maior parte não faz. E os que fazem, fazem quase sempre erradamente. Pessoal, prestem atenção. Pouca gente faz e os poucos que fazem, fazem quase sempre erradamente. Planear, quase ninguém faz. As pessoas definem os que acham que planeiam são os que definem objetivos e acham que isso é um plano. Os poucos que planeiam, normalmente planeiam erradamente. Até no prazo se enganam, porque normalmente planeiam para um ano. E um ano não é um bom período de planeamento. Tá? Então, tempo de planear, quase ninguém faz. Tempo de medir, quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Quase ninguém olha para as demonstrações financeiras, demonstração de resultados do exercício, balanço do exercício, demonstração de fluxo de gasto do exercício. Quase ninguém faz isto mensalmente. Quase ninguém. É crítico. Medição operacional ainda menos. O que é medição operacional? É ter indicadores-chave de performance para cada equipa, para cada colaborador. Quase ninguém faz isto. É absolutamente crítico. É tempo para pensar. Então estão a ver que nós colocamos a fazer coisas, mas não paramos para pensar nas coisas que estamos a fazer. Então tudo isto é tempo para pensar. Estudar é tempo para pensar. A esmagadora maioria dos empresários não estuda. Não estuda em vídeo, não estuda em áudio, não estuda em livros, não estuda em cursos. Quando é que foi a última vez que fez um curso a sério? Que investiu tempo seu
para estudar. Quando é que foi a última vez que leu um bom livro de gestão? Ou quantos é que leu no último ano? Se leu um, é melhor do que a maior parte dos empresários que não lê nenhum. Mas se leu um, é só metade do que quem leu dois. Quem leu dois é só metade do que quem leu quatro. Talvez alguns de vocês tenham lido um por mês. E talvez algum doido leia um por semana. Tá? Então a diferença é muito grande. Tempo para estudar é tempo de pensar. Tempo de testar. Testar as nossas melhores ideias. Nenhuma ideia nós sabemos se vai funcionar ou não. Testar as ideias. Testa, mede o resultado, afina. Testa, mede o resultado, afina. Testa, mede o resultado, afina. Gerir uma empresa é isto. É testar e medir. Testar e medir, afinar. Testar, medir, afinar. Testar, medir, afinar. Gerir uma empresa é só isto. Testar ideias novas, medir se funcionou, fazer as afinações necessárias para funcionar melhor da vez seguinte. Isto é gestão de uma empresa. Testar. Corrigir constantemente. Eu gosto mais de afinar. Né? Afinar constantemente. Melhorar constantemente. Refletir constantemente. Treinar é tempo de pensar. Fazer outra vez. Fazer melhor. Tá? Então, afinar, pensar é isto. E este deve ser o tempo principal de qualquer executivo. O tempo passado, eu costumo desenhar um alvo de produtividade. O centro do alvo, a mosca, como se diz no Brasil, né? A mouche para os franceses, o centrozinho do alvo é pensar. É o tempo que nós dedicamos a estudar, a testar, a afinar, tá? A definir objetivos, a planear, a medir. Isto é o tempo para pensar. E para concluir, a última ideia, antes de me dedicar aqui aos vossos comentários e às vossas perguntas. Tudo isto vai ter um reflexo no planeamento. Tá? Eu estou a falar outra vez de planeamento. Estou a falar outra vez de planeamento hoje e estou a falar outra vez de planeamento porque eu falo quase sempre de planeamento. E porquê que será que eu falo quase sempre de planeamento? Porque é importante para burro. E ninguém faz. É por isso que eu falo sempre de planeamento. Paulo, tu és chato. Já estás outra vez a falar de planeamento. E eu pergunto, e tu já estás a fazer? Não, ainda não. Então ainda não falei o suficiente. Pessoal, a base de tudo nas empresas é o planeamento. Passa pela cabeça de alguém fazer uma dieta sem planear a alimentação e o exercício físico? A resposta é não. Passa pela cabeça de alguém tentar atingir determinados resultados no desporto sem planear o treino? E a resposta é não. Passa pela cabeça de algum construtor ir fazer uma casa sem ter planeado como é o que tem que fazer na casa, de algum engenheiro começar uma casa sem planear? A resposta é não. Passa pela cabeça de algum piloto de avião, de algum comandante, fazer uma viagem sem planear a viagem? E a resposta é um redondo não. Aliás, aí tem supervisão. Nem o deixam iniciar se ele não mostrar que planeou. Passa pela cabeça de algum médico tentar curar um paciente sem um plano? A resposta é não. Passa pela cabeça de algum advogado ir defender o cliente em tribunal sem planear a sua estratégia de defesa? A resposta é não. Pessoal, como é que nós podemos acreditar, nós empresários, que somos a única função no mundo que não precisa de planear? Pois menos de 3% dos empresários planeiam, e os 3% que planeiam, quase todos planeiam mal. Quase todos. Tá, pessoal? Então por isso é que eu falo sempre de planear. O que é planear? É exatamente o reflexo da minha capacidade de saber gerir a produtividade. É exatamente o meu plano que vai plasmar a minha capacidade de distinguir o que é importante do que não é importante, a minha capacidade de distinguir o que tem que ser feito em primeiro lugar e o que é que tem que ser feito depois. É exatamente o plano que vai ser
a coluna vertebral da minha capacidade de priorizar. E é a medição do progresso no plano que vai confirmar que eu estou a planear corretamente.